E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vim aqui continuar a série de vídeos do FNAF 4 e hoje a gente vai falar sobre o que é que a criança chorona viu. Bom, no FNAF 4 é bem notável ver que a criança chorona, bom, como o nome já diz, ela chora muito, né? Ela tá muito assustada. Por causa que o irmão fica fazendo bullying com ela, fica assustando. As crianças da rua, né, que ele conversa, vai lá conversar com as crianças da rua, também fica botando medo nele, contando coisa assustadora pra ele. O William Afton, a gente não vê muito dele no FNAF 4, mas dá pra ver nas outras mídias que ele definitivamente não era um bom pai. Então, são fatores que explicariam por que a criança chorona ela é tão assustada, tão chorona, né? Tem um pequeno outro motivo. Bom, o que é esse outro motivo? Na noite 3, se eu não me engano, o Fredbear fala assim pra você no minigame: ele saiu sem você. Ele sabe que seu D aqui. Você tá bem do lado da saída. Se você correr, você consegue sair. Rápido. Vai pra saída. Eu acho que a pelúcia do Fredbear tá falando do Michael, né? Porque, bom, o Michael é quem tá fazendo bullying com ele, né? Só que, se você ir no lado contrário, o Fredbear fala do lado contrário da saída da Fredbear. O Fredbear fala o seguinte: não, você não lembra aqui que você viu? A saída é do outro lado, vai logo e sai daqui. Então, a criança chorona viu alguma coisa e a pelúcia do Fredbear lembra a criança chorona dessa coisa para que ela não chegue perto dos animatronics, colocando esse medo, né, na criança chorona, ou preocupado o que quer que a criança chorona viu aconteça com ela. Mas o que esse negócio que o Fredbear tá falando que a criança chorona viu, o que ela viu? O Scott Calton deu uma pequena dica pra gente sobre o que é isso que a criança chorona viu. Quando o Matt Pat tava fazendo aquela live, sabe, aquela live que começou a soltar uns teasers no site do FNAF World, falando de coisa da história, assim, tipo, o beco da Totiga, sei lá o que. Então, um desses teasers, se é que podemos nos chamar de teaser, né? Ele tava escrito o seguinte: algo mais ou menos assim: o que é visto nas sombras é mal entendido na cabeça de uma criança. Então, o que quer que a criança chorona tenha visto era algo que provavelmente era uma coisa e a criança chorona interpretou de outro jeito. Talvez era, sei lá, não era nada demais, daí a criança chorona achou que era algo terrível, por exemplo, entendeu? E a resposta mais comum e que faz mais sentido para essa pergunta é o easter egg que você tem do William Afton. Quando depois desse diálogo, você aparece um cara fantasiado de Fredbear, você foge assim pra outra parte do restaurante. Se você voltar, tem esse easter egg da Parts and Services aberta. O William Afton coloca a roupa do Springbone num dos funcionários, né? Porque, bom, é da mesma altura do William Afton, então a gente presume que seja um adulto, né? Então, ele coloca a roupa do Springbone nesse funcionário e a porta fecha. Seria isso o que a criança chorona viu? Bom, é a resposta mais comum para essa pergunta que eu vejo o povo teorizar. E bate, né, que o Scott falou, né? Ali, pelo que parece, é só o William Afton ajudando um funcionário a vestir a roupa de Springbone, né? Não é ele colocando o corpo do funcionário no Springbone. Primeiro porque se o Springbone tivesse a alma de alguém, provavelmente já ia ter matado o William Afton há muito tempo, né? De tanto que o William Afton usa essa roupa. E
Em segundo lugar, também ele tá colorido e os fantasmas em FNAF, assim, normalmente são em preto e branco. Então, é outro ponto a se notar que esse funcionário tá vivo. Então é só o William Afton no escuro colocando a fantasia num dos funcionários. A propósito, eu tinha esquecido de falar. Quando chega o homem fantasiado de Fredbear, a polícia do Fredbear fala pra ele logo que, tipo assim, vai lá, foge, você sabe o que acontece quando ele te pegar. Então talvez o que a criança chorona viu tenha algo a ver com Fredbear ou com alguém usando uma fantasia de Springlock ou algo assim. Então é mais uma dica, né, pra gente saber do que se trata, né? A criança chorona tá com medo de alguém fantasiado ou do animatronic em si, talvez, né? Porque as Springlocks elas funcionam tanto como roupas quanto animatronics, então tem algo ali que assusta a criança chorona, melhor dizendo. E isso colabora pro easter egg do William Afton ser o que a criança chorona viu, porque o Springbone também é uma roupa de Springlock, não é? Tá bom, então a interpretação mais aceita é que o que a criança chorona viu foi realmente isso daqui. O William Afton colocando a roupa num funcionário e a criança chorona achou que, sei lá, tava escondendo o corpo do funcionário, né, na roupa, né, porque isso é um boato, como a gente vê também nos outros minigames, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Então, é isso que a criança chorona viu. Não viu nada demais e achou que era um assassinato acontecendo na frente dela, mas não era. É uma razão que corresponde, né, com o que o Scott Calton escreveu. Mas por que isso tem importância? Por que o Scott Calton resolveu falar sobre isso durante a live? Por que a pelúcia do Fredbear usa isso para assustar a criança chorona ou para proteger ela, dependendo de quem for a pelúcia do Fredbear? O que tem essa cena é só mais um dos vários motivos que a criança chorona tem pra ficar tão ansiosa e triste assim. Bom, e se não for isso que a criança chorona viu? Vamos dar uma olhada em outras opções que eu já vi o povo falar, e se elas não der, vamos voltar aqui pra esse do easter egg do William Afton, né? A primeira opção de outra coisa que poderia ser isso que a criança chorona viu seria um corpo realmente de alguém sendo colocado numa roupa de Springlock, assim, um corpo morto dessa vez. Porque, bom, tem gente que acredita que o MCI foi antes do FNAF 4, né? Que foi antes de 83, mas eu acho que não, porque tá 85 no calendário, né? E o FNAF 4 é 83, então eu não acho que tenha sido o MCI, mas assim, pra criança chorona ter visto um corpo dentro de uma fantasia, você precisa de só tem duas opções. Ou o William Afton já tava matando na época da Fredbears e escondendo os corpos, ou ela viu as coisas do Mimic, porque você vê lá no Secret of the Mimic, o trailer tem os corpos das pessoas lá escondidos no meio das fantasias. Então, essas são as duas opções que dava pra ter na época, né? Então, bom, primeiro descartar da criança chorona ter visto o negócio do Mimic. Eu sei que o Secret of the Mimic ainda não lançou, mas a gente não tem nada pra relacionar a criança chorona à fábrica do Edwin, além de os pôsteres do Fredbear, mas tirando isso a gente não tem nada que comprove que a criança chorona esteve lá na fábrica do Edwin, especialmente depois que estava tudo abandonado. Então já vamos descartar essa primeira hipótese da criança chorona ter visto as vítimas do Mimic. Bom, a segunda outra hipótese, que seria William Afton ou ter feito o MCI nessa época, ou algo parecido, tipo alguns assassinatos aqui e ali, mas não em série assim. E, bom,
você tem a garota de Maria Chiquinha que fala que eles escondem seu corpo à noite, que não falam pra ninguém. Você tem a parte que naquele minigame lá que a criança chorona tá trancada na parte sem services. Tem gente que diz que isso daqui na fantasia do Fredbear seja cabelo de uma criança, né? Porque assim como no The New Kid, a criança aparece assim com a ponta da cabeça saindo pela roupa, né? Porque é uma roupa feita para um adulto, daí fica só o cabelo assim saindo no pescoço. Tem gente que diz que seria isso. Eu particularmente sempre achei que fosse assim os fios de dentro do animatronic, mas bom, você também teria a possibilidade que fosse algum acidente de Springlock, não um assassinato necessariamente, o que acho que poderia ser, mas não sei, acho que teria tido mais ênfase nisso se realmente fosse, porque na minha interpretação do FNAF 3 deixa entender que os acidentes de Springlocks aconteceram na Freddy's, então eu acho que não seria o caso também. E também por causa que, pelo que o Scott falou, o jeito que ele deixou escrito é algo que não seria nada demais, mas que a cabeça daquela chorona não conseguiu interpretar bem. Então eu acho que já tiraria qualquer possibilidade de ser um assassinato ou uma morte, assim. Então creio eu que seja algo que não era nada demais e que a criança chorona acabou interpretando como sendo algo ruim. Mas se você achar que a Charlie morreu primeiro que a criança chorona e a criança chorona, sei lá, viu ou ficou sabendo depois da morte da Charlie e achou que, sei lá, assim como o Scott viu o que é visto nas sombras na mente de uma criança é mal interpretado, talvez se, sei lá, ela chegou lá, viu a Charlie morta abraçada na Puppet e achou que a Puppet tinha matado ela, daí você tem a opção de, se não for nenhum assassinato, né, não for nada demais, de ser uns experimentos, né, dos Nightmares, que eu falei no outro vídeo, né, porque, bom, os experimentos dos Nightmares, eles se encaixariam, né, porque eles não são exatamente os monstros como a gente vê no FNAF 4, eles são, no livro são pelúcias, são manequins, e nos jogos são pelúcias, então faria sentido isso, né? O Gás tá fazendo a criança chorona mal interpretar o que realmente tá ali no escuro com ela, então poderia ser assim. Também os Nightmares, apesar de você perder e quando eles te atacam no jogo, é muito provável que assim, o que dá a entender na história do Ditofobia e no FNAF 4, no FNAF 4 fica meio implícito que você morre porque acaba o jogo, dá game over, mas assim, no Ditofobia eles são uns manequim que não fez nada, assim, é só o Gás que cria essa ilusão que eles estão perseguindo você, então eles não conseguiriam matar o Horror nem se quisesse, né? Então poderia ser isso, né? Algo inofensivo que a criança chorona acabou mal interpretando por causa do Gás. Então essas daí são as duas opções que eu mais acho que possa ser o caso, né? Porque os Nightmares são uma ilusão, por causa do Gás a criança chorona vê eles como monstros, então acho que encaixaria numa frase que o Scott colocou. E a do Purple Guy também, né? Porque, bom, vale lembrar outra coisa, que o FNAF 4 na época era para ser o último jogo. E então é a última aparição do vilão principal da franquia, então tem que ter alguma importância, né? Tá bom, então é esse momento importante porque é o Purple Guy e tal, mas
o que realmente afeta na história do FNAF 4, na história da Criança Chorona, na história de tudo isso. Bom, eu acho que essa visão que a Criança Chorona teve do pai colocando outra pessoa na fantasia de Springbone foi o que começou a despertar esse comportamento triste e assustado da Criança Chorona, porque talvez o Michael não ficasse assustando ela, mas depois que ele viu que a Criança Chorona tava com medo dos animatronics porque viu isso, ele começou a zoar a Criança Chorona por causa do medo que ela ganhou após ter visto essa cena. Então talvez seja uma explicação do porquê que o Michael zoa a Criança Chorona, né? Então, porquê que as crianças tiram sarro dele, porque ele viu isso e ficou muito assustado, e as outras crianças, se aproveitando que ele estava assustado, começaram a zoar ele e ficaram zoando cada vez mais até que ele morresse. Bom, é mais um motivo, né? É uma boa explicação assim por que todo mundo zoa ele, assim. Porque tem vezes que é assim mesmo, né? Criança é arteira, vê que o outro tá meio ruim, daí vai lá mexer com ele, né? E daí deixa pior ainda o que já tá triste. Mas enfim, é bem misteriosa essa cena, né? Então, fala aí o que vocês acharam e se querem acrescentar mais alguma coisa, né? Porque, sei lá, eu achei que esse vídeo ficou meio estranho. Então, se vocês quiserem acrescentar algo, achou algo diferente ou você tem outra ideia, pode falar aí que não tem problema não. E é isso, gente. Tchau.